Semana só. Não, essa eu acho que é o último fim de semana que ele vai trabalhar. Ah, que pena. Muito boas, então. Então vamos lá. Galera, eu só queria começar dizendo que eu nunca vi uma velhinha tão fofinha quanto Margaret Atwood. Cada vez que ela ri, meu coração fica quentinho. É impressionante. E... Real. É, Dá né? vontade de ser amiga dessa mulher. Sim, pois é. E ela fala umas coisas assim que nem são tão engraçadas. Mas quando ela ri, é tão fofinho. E você fica, oh meu Deus. Me beija. Mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre história e enredo, para começar. E a primeira coisa que a gente vai conversar, que eu vou largar aqui para vocês, é sobre padrões e histórias, tá? Basicamente, a Margaret ela diz que toda história ela é um padrão e ela se desenvolve a partir da quebra desse padrão. E aí, para iniciar esse assunto, ela conta a história de que uma vez ela e acho que uns amigos dela colocaram os filhos deles para fazer uma peça, num teatro, né? E aí eles tinham que vender os ingressos, eles venderam os ingressos, compraram alguns e foram todos assistir as peças dos gurizinhos. E a peça era sobre café da manhã. E ela consistia basicamente nas crianças sentadas em uma última mesa, aí uma dizia: Oi, bom dia! Oi, bom dia, como você está? Eu estou bem, e você? Eu estou bem também. Você quer suco? Sim, eu quero suco, obrigado. Aí outro dizia: Eu vou comer cereal, você quer cereal? Eu dizia: Sim, eu quero cereal, obrigado. Você quer um pouco de leite no seu cereal? Sim, eu quero um pouco de leite, obrigado. E isso foi se desenvolvendo, desenvolvendo, e era tudo assim, não parava nunca. Até que em determinado momento, um deles, um dos pais, levantou a mão e perguntou assim: Vai acontecer alguma coisa nessa peça? E as crianças disseram: Não. E aí os pais disseram: Então a gente vai embora e volta quando acontecer alguma coisa. E esse foi o exemplo que ela deu pra gente. Por que ela deu esse negócio? Porque toda história precisa de personagens. Mesmo as histórias mais simples e mais curtinhas, como piadas que a gente conta, elas precisam ter personagens e precisam ter eventos também. E para que ela se desenvolva, precisa ter um padrão. E ele tem que se quebrar. Né? E esse padrão ele pode ser qualquer coisa. Pode ser um padrão super incrível que se quebrou de uma maneira incrível, ou pode ser uma coisa super simples que foi quebrada de uma coisa simples. Por exemplo, ela conta rapidinho a história de um jardineiro que todos os dias acordava, ia para o seu jardim cuidar das rosas, mas um dia encontra uma mão decepada. Então aqui a gente já tem uma quebra de padrão na rotina do cara, e a gente pode começar uma história a partir disso. Porque se tudo for sempre perfeito, se não tem uma história, a vida vai ser maravilhosa todos os dias. E o que a gente precisa para que uma história aconteça é conflito, né? Um evento de algum tipo interrompe um padrão e com essa interrupção é que a gente vai ter a história avançando. E a gente fica se perguntando o que são bons enredos, tá? E a gente vai responder isso a partir de agora. Alguém quer fazer algum comentário? Marina, um dos amigos? Pô, na verdade é uma dúvida que eu tenho, Manda aí. porque essa semana já acho que é a segunda pessoa que me fala algo muito parecido. Eu vi um vídeo de uma professora falando da jornada do herói, falando daquela coisa do era uma vez, a vida era assim, até que aí houve aquela quebra. Essa questão de você mostrar a vida do personagem antes dele tomar uma decisão, ou acontecer um evento que o faça iniciar uma jornada, será que assim, é mandatório começar antes disso? Não que é mandatório, mas será que é sempre mais cativante começar assim, antes do fato gerador que vai jogá-lo na história, e não já iniciar na história? Eu tenho alguma coisa para dizer, mas eu acho que Marina quer responder isso. Não tem nada muito específico, não. Eu só ia comentar que foi exatamente o que tu disse, não é mandatório. A maioria das histórias são, né? Apresentam o mundo comum, como é que as pessoas se comportam diante da rotina e tudo mais, para depois introduzir o desafio e o conflito e as coisas começarem a se desenrolar. Só que absolutamente nada te impede de fazer o oposto, já começar com o pé na porta. E é uma coisa que eu acho que a própria Margaret vai falar depois sobre essa questão de ordenar a história, de como você vai começar ela, de como você vai terminar ela. Então, não é mandatório, vai depender daquilo que tu quer, seus objetivos.
Eu acho que a aula de hoje é pra ti mesmo, Léo, porque a gente vai falar muito sobre estrutura, sobre como começar, como terminar, o que é certo, o que é errado. E spoiler, não tem errado. Mas a gente vai falar bastante disso hoje. Então, Manda um abraço lá. Então tá, eu vou seguir aqui então com relação ao que são bons enredos, tá? Basicamente são aqueles em que alguma coisa está acontecendo e que seja de interesse do leitor. E talvez também para os personagens, ou então vice-versa, né? Seja de interesse dos personagens e talvez para o leitor. Esperançosamente, né? Com sorte vai ser para o leitor também. Algo tem que estar sempre acontecendo, alguma coisa tem que motivar as ações dos personagens. E aí a Margareth fala, por exemplo, nos dá 3 exemplos de histórias, né? Primeiro a gente tem João e Maria, 2 personagens, que eles estão vivendo super felizes num sobrado com 2 carros na garagem, e um dia surge uma luz verde no céu. E aí dessa luz verde surge um potinho de plástico, daqueles tipo Tupperware, Ziploc, não sei qual que vocês têm em casa. E daqueles que a gente bota muita comida, depois de um tempo fica cheio de comida e nunca mais sai. E aí chegam daqueles potinhos de plástico, e de dentro desse potinho de plástico sai um monstro cheio de tentáculos. E aí a história começa. Esse é um tipo de história. Ela diz que é o medo do desconhecido, o medo do que há de dentro, né? Mas se a gente tem... A ameaça vem de fora, né? Isso, de fora, não de dentro, desculpa. Eu pensei na palavra e falei outra. Mas agora, se o João e a Maria estão morando juntos, numa barraquinha, e ele descobre e ela descobre que ele está traindo ela, esse é outro tipo de história, que é o medo do conhecido, né? Tô certo, Marina? Ou confundi tudo? É isso, né? Não, é isso mesmo. Ela, na verdade, está fazendo a diferenciação das histórias em que o que causa o conflito é uma ameaça externa ou uma ameaça interna, né? No primeiro caso é a ameaça externa, algo estranho chega e atrapalha a rotina daquele casal, e o outro é a ameaça interna, que um dos pares, uma das pessoas desse casal descobre que o outro está traindo ele. Então, aí já começa uma ameaça interna de relacionamento, de ficar se questionando sobre a vida e não ter certeza sobre as coisas. Eu acho que essa é a distinção que ela faz. Então, ela traz o terceiro tipo de história. Isso. E aí, o terceiro tipo de história é uma combinação dos dois. O João e a Maria estão morando numa barraquinha de 2 andares, e aí ele descobre que a Maria, todas as noites, ela some misteriosamente, e ela desenvolveu essa tendência esquisita de dormir na banheira, com as cortinas fechadinhas. E o que aconteceu? Por que ela está fazendo isso? E o que são aquelas presas brancas que estão surgindo na boca dela? Será que a Maria, na verdade, é uma vampira? E é óbvio que sim, a gente sabe que sim, né? O leitor, ele adora ter certeza, ele adora descobrir as coisas por conta própria. Então, se a gente larga umas pistinhas, ele já começa a entrar na nossa onda de escritor. E vai prevendo as coisas, ou não. A gente também tem que tentar surpreender ele. Mas é claro que nesse caso ela é uma vampira. Mas o que o João vai fazer agora? E as crianças? Será que as crianças herdaram essas características também? Será que elas também estão fazendo a mesma coisa, dormindo na banheira? E aí essa é uma outra história completamente diferente. E todas elas são boas histórias. Todas elas vão fazer o sangue subir, todas têm técnicas e suspense e vão fazer a gente querer ver o que tem em seguida. A questão é escolher e por que escolher uma ou outra, um tipo ou outro de história, certo? Ninão, você quer complementar? Eu só queria comentar que eu sempre caio na problematização, né? Que ela começou a contar sobre esses 3 tipos de história, 3 modos de gerar conflito, de certa forma, falando que esses são as boas histórias. Só que essas são, de certa forma, histórias que vendem, histórias que vão angariar milhares e milhares de leitores, se forem feitas corretamente, etc. Mas existem histórias em que nada acontece e que também são boas histórias, também são boas obras de literatura. Então, aqui, lembrando que a gente está falando sobre histórias cativantes, realmente para tentar conquistar um público leitor que vai gostar do seu mundo, que vai gostar da sua escrita, daquilo que você faz, e é isso. Então, não é que o resto é errado. É só que esse é o tipo de coisa que ela foca para fazer essa conquista dos leitores. Uhum. Excelente. Alguém quer comentar alguma coisa? Ok, tá bom. Tá, não pergunto mais, desculpa. Bom, e aí o que acontece? A gente está falando então sobre histórias e a gente precisa sempre dar uma olhada nas coisas que vieram antes da gente, porque elas são fontes de inspiração, tá? Então,
apesar de diferentes, todas as civilizações e culturas, elas têm suas próprias ferramentas de criação e de desenvolvimento de histórias. E o próprio Stephen King fala sobre a escrita, né, sobre caixinhas de ferramentas, né, que a gente usa aqui e ali conforme a gente vai precisando. A gente tem técnicas, mas também tem repertório, e tudo está dentro daquela caixinha de ferramenta que a gente vai usando conforme a gente sente necessidade de uma ou outra. Mas a Atwood gosta de pensar nessa caixinha de ferramentas mais como um super kit de Lego. E aí com esses Legos a gente consegue criar as nossas próprias estruturas porque as peças se encaixam, né? E aí ela comenta que para a cultura ocidental, essa caixinha de Legos, elas são no início, a base de tudo, histórias e mitos gregos e romanos. Depois, também histórias populares como os Irmãos Grimm, autores renomados que seguiram inicialmente esses passos, né? E aí, recentemente, histórias mais localizadas, como contos nativos, lendas, cantigas. A gente também tem que levar em consideração lendas e histórias indígenas, né? Lendas locais. Por contextos históricos, muitas histórias africanas também entraram nesse mix junto. E por último, a Bíblia, que tem algumas das bases mais essenciais para o nosso estilo de contação de histórias. Especialmente porque muitos daqueles autores mais antigos, por causa do devotamento católico, faziam uma série de referências e calcavam principalmente as ideias que eles tinham nesse pensamento judaico-cristão da Bíblia. E aí se torna quase impossível tu compreender eles de maneira total, sem um mínimo de conhecimento prévio dessas narrativas bíblicas, né? Então, para qualquer pessoa que estiver interessada em escrever histórias e ter uma caixa de ferramentas bem ampla, essas são recomendações básicas da Margaret. É o início de tudo, é o chão duro para qualquer escritor. Conhecer esse repertório, saber reinventar ele, mas principalmente antes de reinventar, conhecer bastante ele. Ler e reler, se for o caso. Quem sabe tentar trabalhar em alguma coisa parecida, enfim, essa é a base de tudo. Eu acho que aqui dá para relacionar bastante com o conceito de composteira que o Gaiman tinha, né? Só que aqui no caso a composteira de referências, você conhecer o que foi escrito, você saber aquilo que são os tijolos, as bases da cultura dentro desse mundo da literatura, para você poder atrair o conceito de composteira do Gaiman. Com certeza. Eu acho que ela fala isso como se fosse um repertório básico, né? O Gaiman, acho que ele vai um pouco mais além, ele acaba dizendo que o nosso repertório básico é tudo que a gente viveu. E aqui ela fala bastante sobre as inspirações de pessoas que trabalharam com literatura antes da gente, né? Mas enfim, eu acho que realmente dá para associar uma coisa com outra, com certeza. Fala, Léo. Me bateu uma brisa aqui, que é fugindo até um pouco da história, desse tema, mas é sobre algo relacionado. Esses modelos, esse modelo estrutural aristotélico que a gente conhece mais, jornada do herói, essas coisas, eu ouvi falar em algum lugar que isso parece ser mais uma tradição do storytelling do Ocidente. Eu não tenho propriedade para dizer isso ser verdade. Vocês acham que no Oriente existem outras estruturas que são comercialmente um sucesso há séculos também, que são diferentes dessas? Por exemplo, tanto a Margaret quanto aquele rapaz que escreveu O Herói de Mil Faces falam coisas semelhantes a respeito de o protagonista começar numa vida, numa rotina, aí tem algum elemento externo que faz aquela quebra e o motiva a entrar numa jornada, ele nega a jornada, ele nega o chamado, né? Aí depois volta atrás e inicia. Será que existem escolas orientais que têm propostas diferentes, muito diferentes disso? Mais uma curiosidade mesmo que me bateu essa ideia agora. Eu não acredito que é assim. Pode falar. Não, por favor. Essa pergunta é difícil, vai primeiro. Eu acredito que é assim. Para começar, o que o Aristóteles fez foi mapear as coisas que eram feitas e traçar padrões daquilo que funcionava. Não foi ele que criou esse modelo e a gente segue até hoje. Ele já traçou os padrões das histórias que eram contadas e que ele tinha acesso.
E como lá em muitos antigamente ele não tinha acesso à cultura ocidental, acabou que meio que ficando essa cultura mais pra gente. E se fosse para apontar, por exemplo, diferenças nessa questão estrutural, eu colocaria, por exemplo, o valor do silêncio que as histórias ocidentais carregam. O valor de observar a paisagem, então de como o exterior, em sua calmaria, acaba refletindo de certa forma o que acontece na história. O que a gente não tinha muito até então. Era mais o personagem com o qual acontecia coisas, ou que fazia coisas, e o valor do simbólico era perdido, de certa forma. Então, acho que essa é uma das coisas, por exemplo, que na cultura de contar histórias ocidental era mais valorizada, essa questão do silêncio, da contemplação. Eu acho que isso que você está falando chama Ma, né? M-A, Ma. Não sei dizer. Se eu não me engano, é assim que eles chamam lá. A gente comentou disso algumas semanas atrás, não lembro quantas. Mas quem começou a falar disso foi o Yuri. E tem um vídeo em português muito legal, que foi eu que mandei pra ele, depois eu mando pra vocês, falando sobre isso também, sobre como que o carinha do Estúdio Ghibli que eu esqueci agora, mas como esse carinha do Estúdio Ghibli, ele usa esses elementos de silêncio para ambientar certas coisas, e esses momentos eles são importantes principalmente para desenvolver personagens através de simbolismos, exatamente como a Marina falou. E se eu não estou absolutamente enganado, isso se chama Ma. É fácil lembrar porque é Ma de Marina. Eu vi aqui, uma é a questão do silêncio, realmente, de ter um momento na história em que tudo para. Seja para que a pessoa que está assistindo ou lendo tenha esses momentos de apreciação daquilo que foi dito, para incorporar simbolismos, ou seja o que for, é esse conceito do silêncio e da contemplação. Isso aí. Você está dizendo que isso é mais característico do ocidental. Ó, eu tô mandando pra vocês aqui eu nunca tinha reparado nisso. Vou tô mandando pra vocês aqui um link sobre isso. Tu pega, por exemplo, filmes de grande bilheteria, sei lá, o Vingadores da Vida. Em que momento o filme para, por meio minuto que seja, fica em silêncio, nada acontece, as pessoas só observam, ou então só manifestam expressões, não tem atitude, sabe? A gente não tem essa cultura de ter, sabe, esses segundos de calmaria. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, Joy. Sim. Tu quer falar também? Posso? Sim, posso fazer uma... Só deixa a Mari antes, que ela tinha pedido, pra gente fazer a filinha certinha, tá bom? Fechou. Vai lá, Mari. Não, o que eu ia falar era... Vou falar, na verdade. Sobre o que eu tenho entrado em contato de histórias orientais, né? Que eu nunca estudei, mas eu li bastante. Eu acho que tem muito essa questão da contemplação que a Marina falou. Mas, essencialmente, muitas dessas histórias têm essa estrutura ali por baixo, mesmo que não seja exatamente a jornada do herói, mas se você pegar, por exemplo, os filmes do Estúdio Ghibli, né? Nem falando de animes e tal, mas que é um pouquinho mais padrão, tipo, sei lá, Cavaleiro Zodíaco ou Fullmetal Alchemist, mas os mesmos filmes, longa-metragens, eles têm essa questão de, tipo, estava tudo normal e aí tem um evento gerador, e aí isso vai levar a personagem para uma jornada, e eventualmente essa jornada vai mudar a forma que ela vê o mundo, enfim. Mesmo que não seja exatamente a estrutura, né, da jornada do herói, da jornada da heroína, mas eu acho que segue esse tipo de padrão, que é um padrão de contação de história, né? Não é só um padrão de escrever ou de histórias escritas ou de filmes, mas é um padrão de contação de história, né? O Bianco fala muito disso, né? Que aí você pega um personagem lá e vai contar o que aconteceu com aquela pessoa, e geralmente o que aconteceu é que tem um evento excitante, né? Tem um começo, alguma coisa que aconteceu fora do normal para aquela história se tornar interessante. Uhum. Senão vai ficar aquela coisa que o Pedro falou
no começo da historinha. Tipo, alguma coisa acontece nessa história. Tipo, se alguma coisa diferente. Sim. Que é a quebra de padrão que a Atwood falou pra gente, né? Se a gente tem um padrão e a gente quebra ele, a gente avança a história. Mesmo depois que a gente quebra esse padrão, outros vão começar a ser construídos ao longo da narrativa. E aí a gente tem que quebrar esses padrões também pra ir avançando. Né? Então, é isso, Mari? Posso passar pro Álvaro? É isso, pode passar. Então vai lá, meu. Faça tua estreia. Sim. Não. Sobre essa questão como a narrativa oriental opera, né? Não que eu saiba muito sobre o assunto, mas tenho lido algumas coisas assim, mais antigas, principalmente da cultura chinesa e japonesa. Vejo que a própria concepção de religiosa ou filosófica mundo que eles têm, essa importância do vazio importância para algo que eles veem como essencial. O vazio faz parte do todo, é um dos aspectos do todo. E eu acho que isso sai de cena no ocidental, porque a gente vê da estrutura do drama. O nome em grego é ação. Então alguma coisa tem que acontecer. Alguém tem que ir lá e fazer acontecer. Né? E esse tipo de necessidade é sempre colocada na primeira, no primeiro plano, numa narrativa oriental, onde existe a contemplação, como vocês bem disseram. Isso se reflete na tradição deles, né? Porque tem um muito grande por meditar, silenciar, fazer atividades mais tranquilas, contemplativas, né? Então, vou fazendo assim uma comparação, claro, muito ampla, mas acho que isso acaba influenciando bastante como se manifesta. Por pegar alguns filmes, não só chineses, japoneses ou coreanos, mas antigos, tem muito disso. Muito silêncio contemplativo, assim, sabe? Em vastas visões da natureza, ou até mesmo do que não é natural, cidade, né? Mas tem isso. A cena se compõe naquela contemplação, que pra gente, né, vamos dizer, viciado em ação a cada instante, parece um vazio. Isso não é. Então, isso é isso. E é uma das coisas que eu tenho pensado bastante. Assim, e feliz que chegamos a esse ponto na conversa. Muito bom, meu. Excelente estreia. Obrigado por contribuir. Joy? Joy? Oi. Oi. Demorei aqui. Tô brincando devagar hoje, esquecendo de desmontar. Achei legal esse comentário aí sobre a parte oriental, né? Eu comecei a estudar, né, histórias a partir de quadrinhos, né? E aí tinha um autor que se chama Scott McCloud, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é bem famoso nos Estados Unidos, e aí ele se propôs a fazer o mestrado dele, se não me falha a memória, analisar as narrativas, a diferença entre o oriental e o ocidental. E aí, enfim, ele fez dentro dos quadrinhos, claro, mas como em termos de contação de história, o que ele categorizou foi que existem 6 categorias de narrativa, e que os orientais são especialistas em uma que ele chama de aspecto para aspecto. Então, enquanto os ocidentais falam muito de ação para ação, momento para momento, tempo para tempo, enfim, as ações elas são sequenciais e tem uma crescente, a narrativa oriental, né, de acordo com a pesquisa dele, ela se propõe muito a mostrar a mesma coisa por diversos pontos de vista diferentes. Então, por isso que parece que não aconteceu nada. Então, é um momento de contemplação. Na verdade, ele está mostrando a mesma coisa pelo olho de uma criança, de um velho, de um mosquito, enfim. Ele fica lá revendo aquilo, né, numa contemplação. Porque ele está apresentando diversos aspectos distintos de uma mesma coisa. Então, né, para nós que estamos acostumados com tiros e explosões, parece que não aconteceu nada, né? Essa contemplação é nesse sentido de que ele está simplesmente tentando mostrar outros pontos de vista que são mais filosóficos, né, em relação
a mesma coisa, que pode ser uma chaleira no fogo, aquecendo para fazer um chá. E aí eu acho, enfim, bem interessante esse pensamento, né? Eu fiz um curso de storyboard com o Paulo Muppet, não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Ele é o... Vocês estão me ouvindo ainda? Aham, com certeza. Beleza. O Paulo Muppet é diretor de animação e ele faz aquela animação, O Irmão do Jor-El, né? E aí ele é super fã de animação, né, japonesa, enfim, cultura oriental. E aí ele fala que ele fez uma análise dos filmes do Ghibli, né, do Hayao Miyazaki, que o nosso amigo aí Pedro Branco comentou. E ele fala que tem um momento das histórias, todas as histórias do estúdio Ghibli, em que existe uma descida do personagem. E não é aquela coisa que o André Bianco gosta de falar sobre a coisa do Aristóteles, né, da queda para o comportamento dominante negativo. Que ele vai para uma parte inferior, como fosse um mundo. Então, por exemplo, no Chihiro, a menininha desce lá no negócio que está lá na casa de banho, ela vai para lá embaixo nas máquinas. Aí a Pônio vai lá para um lugar lá embaixo, enfim, e aí depois ela tem que subir. Então, esse momento dessa descida é uma contemplação, onde o personagem aprende alguma coisa nova sobre outros aspectos, e aí ele volta numa ascensão, que não é uma mudança de comportamento dominante, é só um aprendizado mesmo, filosófico. Então, eu achei bem interessante também essa abordagem dele. Enfim, parte do quadrinhos da animação, que é outra abordagem, mas como eu gosto muito dessa parte oriental, e eu gosto muito dos quadrinhos das animações, sou fãzaço do Ghibli, tenho quase tudo aqui, inclusive. Então, achei que era interessante apresentar essa abordagem aí, do aspecto para aspecto. Então, ao invés de progredir a ação, então, de um momento a momento, como se fosse uma sequência ou de um evento para um evento, né, dentro do tempo, ele mostra a mesma coisa de um aspecto para outro aspecto, né, buscando completar essa percepção do todo, né, o vazio preenchido, como a gente fala no Tai Chi Chuan, né, essa questão aí da meditação oriental. Bom, é isso. Massa, Joy, muito obrigado, velho. E eu queria comentar com vocês, assim, só linkando um pouquinho com o que a Margarete falou também, que é o seguinte, ela diz pra gente que aquelas obras que ela citou, né, os mitos e tragédias gregos, romanos, depois os clássicos, né, são a nossa base, mas isso não quer dizer que a gente precisa viver só deles também, até porque a gente já absorveu muito disso. Crescendo e escrevendo do jeito que a gente escreveu, a gente já absorveu muito, já colocou muito daquilo em prática, né? Não significa que a gente precisa, e isso ela vai falar também daqui a pouquinho a respeito, não significa que a gente precisa dominar cada aspecto narrativo literário dessas obras para que a gente possa usar elas de maneira adequada. A gente só precisa conhecer elas para que a gente use e subverta, se a gente precisar, de maneira mais precisa, com certa propriedade. E o que a gente está fazendo agora com traços da literatura, da narrativa oriental, certamente escritores, autores do Oriente também fizeram e fazem até hoje em certos pontos com a nossa narratologia ocidental. Tanto que se vocês pararem para prestar atenção, filmes orientais hoje em dia que fazem muito sucesso, como Parasita, eles seguem um padrão bastante ocidental de narrativa, e não à toa ganhou o Oscar, né? E então, hoje em dia tem uma troca muito grande entre o que é literatura oriental, ocidental, da mesma maneira como a Atwood disse que, por questões históricas, e aqui ela com certeza estava falando de, principalmente, escravidão e tudo mais, narrativas africanas foram incorporadas no kit de ferramentas do escritor ocidental. Por outras questões históricas, a gente também tem incorporações de elementos orientais na nossa narrativa e vice-versa. Então, o que a gente faz aqui é bastante importante para enriquecer mais a nossa escrita. E escritores de lá também, com certeza, fazem isso hoje em dia, né? Enfim, mais alguém quer comentar a respeito desse assunto? Senão eu vou seguir adiante. Alguém Tu quer... vai falar. Opa, fala. Não, eu só ia pedir se tu vai agora para a questão do subverter as histórias. Sim, isso, a gente vai para a subversão, aham. Ah, não. Ótimo. Consegue. Então tá. Antes disso, alguém quer dar um oi pro Yuri? Porque ele deve estar com vergonha de aparecer do nada. Aí acho que ele precisa de um incentivo. Oi, Yuri! O bem que ficou mais quente aqui do nada. E aí, gente, beleza? Não pode grifar desse.
Nada é voz de cansado, eu acho, na verdade. Mas também. Sinal que escreveu muito. Tá certo. Antes você é a luta mental de não estar escrevendo. Aí eu te entendo. Mas vamos lá, Pedro. Não vou atrapalhar aí, não. Segue aí. Beleza, se você quiser falar, só entrar, meu. Você já tá dentro, é só falar. Demorou. Então a gente vai falar agora sobre subversão de histórias, tá? A Margaret ela fala bastante que a gente precisa conhecer as histórias para que a gente possa subverter elas. E não surpresos estamos que o Gaiman já falava a mesma coisa. Então a gente não vai chover no molhado, mas eles estão falando basicamente a mesma coisa de maneiras diferentes, tá? E a Margaret começa nos lembrando que nós somos escritores, não acadêmicos, e por isso a gente não tem sobre os nossos ombros toda aquela pressão de ter que se debruçar sobre livros e entender eles de uma maneira mastigada, criar teorias, escrever uma tese, etc. Né? Tudo que a gente precisa fazer para conhecer essa base toda da qual ela falou, né? A tragédia romana, grega, os clássicos, a Bíblia, etc. Tudo que a gente tem que fazer é ler, né? Só ler. E ela nos dá um exemplo da Cinderela, por exemplo, que provavelmente, de acordo com ela, é uma das extensões narrativas mais velhas e reutilizadas possíveis no mundo, né? Tem uma versão da Cinderela em todas as línguas, todas as culturas, todos os povos, de todos os gêneros, e ela sempre termina com a figura central da Cinderela, que nem sempre é Cinderela o nome, né? Mas sempre termina com aquela figura central da menina saindo por cima de uma situação ruim. Então, se a gente fosse escrever uma sátira, a gente faria a Cinderela continuar varrendo o chão no fim da história e uma das irmãs más ficando com o príncipe. Ou nos tempos de hoje, o príncipe ia aparecer e a Cinderela decidiria que não é isso que ela quer para a vida dela. Ela quer trabalhar, ser independente e comprar um apartamento para ela, né? Então a gente está subvertendo essa história. De qualquer maneira, se a gente não conhece a história original, não tem como entender por que essa variação da Cinderela é interessante. E ela dá um exemplo pra gente que eu achei muito legal, que é do filme chamado Malévola. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar, se não, todo mundo já deve ter assistido. Que basicamente é a história da Bela Adormecida. Com a Angelina Jolie, ela tem uns chifres grandões e tudo mais. Nessa história, né, na história original da Bela Adormecida, a gente tinha uma bruxa má, que surgia no dia do aniversário da Aurora e amaldiçoava ela, dizendo que um dia ela ia picar o dedo naquele bagulho de... Como é que chama aquilo? Num tear? Não lembro como é que é o nome daquilo. Se alguém lembrar, me avisa. Ela ia picar... No fuso de uma roca. Isso, uma roca. Era essa palavra que eu queria. Obrigado, Mari e Vivi. Então ela ia picar o dedo ali na roca e ia dormir por 100 anos. E ela só poderia ser acordada por um beijo de amor verdadeiro. E na história original, o amor verdadeiro, ele vem na figura de um príncipe, né? Só que nesse filme Malévola, o príncipe é um boca aberta. E aí ele beija e nada acontece. O amor verdadeiro ele vem na forma da madrasta da Bela Adormecida, que era uma bruxa má originalmente e se converteu depois de um tempo. Só que nada disso faz nenhum sentido se a gente já não conhece minimamente a história original. Ela vai ser só um filme esquisito, né? E essa subversão ela pode acontecer de muitas maneiras, inclusive igual, mas em mídias diferentes ou para públicos diferentes. Porque se a gente parar para pensar, uma coisa muito parecida já aconteceu também em outro filme que quase ninguém conhece, eu nunca deve ter ouvido falar, de Frozen, em que a Anna também é congelada. E ela também é salva pela irmã, que é o amor verdadeiro dela ali, né? Então, é uma subversão nas duas mídias. As duas mídias são contemporâneas, são praticamente para o mesmo público, mas poucas vezes a gente para pensar, ok, pegaram esse clichê e subverteram ele de maneira incrível, né? Em duas narrativas super poderosas. Outro exemplo que a Margaret dá, que eu achei muito legal, é com relação a aquela máxima do Chekhov, que todo mundo conhece, né? Se tu mostra uma arma pro público, tu tem que usar aquela arma em algum momento, certo? E aí ela fala a respeito de uma obra do Samuel Beckett chamada Happy Days, em que uma mulher ela é enterrada viva. E ela tem uma arma no bolso. E aí a gente passa o tempo todo esperando para o momento que ela vai sacar aquela arma e vai usar de alguma maneira, que ela vai se salvar com a arma, ou ela vai fazer alguma coisa com a arma, porque a gente já foi mostrado que tem uma arma ali, tá ao alcance dela, e ela só tem que botar a mão no bolso e usar. E ela não consegue. Porque ela está sendo enterrada viva. Quando ela de fato
pensa em usar a arma, ela já tem tanta areia em cima dela que ela não consegue chegar e mexer o braço e usar a arma. Então, é uma maneira de subverter, não uma história, mas uma máxima que a gente tem há quanto tempo aí? Provavelmente vocês já ouviram falar em milhares de cursos livres e pagos a respeito da máxima do Chekhov. E aí a gente tem, de maneira brilhante, essa máxima subvertida. A arma ela foi mostrada, a arma foi utilizada, só não da maneira que a gente esperava. E por um motivo extremamente óbvio. A gente teve uma quebra de padrão ali que foi super simples. E funcionou de maneira brilhante. Enfim, Marina, você queria falar alguma coisa daqui? Eu acho que eu vou só repetitiva só. Eu lembrei de um paralelo que o Assis Brasil faz sobre esse conceito da arma de Chekhov. O Chekhov diz que se tiver uma arma na mesa ou na parede no primeiro ato de uma história, até o final do terceiro ato essa arma tem que ser disparada. E o Assis Brasil brinca que a versão brasileira disso se o cara morrer de tuberculose no capítulo 20, no segundo ele tem que estar tossindo. Então eu acho que é uma coisa que até o André Bianco uma vez comentou, mas não citou, quero dar a fala do Assis Brasil, que eu acho engraçado. Que ele fez esse abrasileiramento, o meu pai, e mexeu com a tuberculose. Não, excelente, muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Trazer experiências próprias? Yuri, você desmutou, Yuri, eu vi que você desmutou. Pode deixar o Léo falar aí. Tá bom. Não, você breve, porque quando você deu esse exemplo da arma, eu não sei se você inventou ou se já é uma história corrente, porque me ficou muito, pra mim, da forma que você resumiu, parece que foi gerado um anticlímax, se é que a história termina dessa forma. Então, você também vê isso dessa forma, essa subversão usada para você fazer anticlímax, aquele anticlímax surpreende pelo fato de ser um anticlímax e não um clímax que todo mundo esperava. Se é que eu fiquei claro. Eu acho que pensar em algum exemplo disso. Não, mas faz sentido o que tu falou. Eu acho que assim, só faz, aliás, não só faz, mas faz mais sentido para um leitor ou espectador quando ele já conhece o padrão que era feito antes. Então, por exemplo, a gente está acostumado a ver um filme, ler uma história e perceber que quando o autor foca, ou a câmera, ou o que for, foca muito em um detalhe, aquele detalhe vai sobressair em algum momento, né? Alô? Eu acho que Marina deu uma leve morrida. Marina, você repete o que você falou por último? Oi, eu voltei. Voltou, tá voltada. Você caiu na hora que você estava falando que quando foca muito num detalhe, supostamente ele vai se apagar depois. Perdão, isso mesmo. E daí a gente está acostumado a ver esse tipo de história já, quando o narrador, a câmera foca em um detalhe e depois a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa com aquilo. E o fato da arma nessa história ser feita brincadeira, porque tem esse conceito do Chekhov que todo mundo dentro da dramaturgia conhece. Então, acaba que aquela situação, aquela cena da menina não alcançar a arma, ela se quebra e ela se paga justamente porque é o contrário da pregação que é feita, de que todo detalhe, ou então a arma tem que ser alcançada para cumprir seu objetivo e não tá ali de graça. E, enfim, é o jeito que é feito que acaba deixando bacana. O que me passou pela cabeça agora foi um exemplo bem diferente, mas que eu vejo de uma maneira similar, seria os Jogos Mortais, o primeiro filme de Jogos Mortais. Mas eu não sei se aquilo é considerado anticlímax. Porque nesse caso, em vez da arma, seria o corpo do cara lá jogado no meio do cenário o tempo inteiro. No final acabou que o corpo foi usado para uma coisa, né? O corpo do cara, o cara estava vivo, não era um corpo. E geralmente, eu esperava que os caras fossem escapar com vida dali, mas no final aconteceu o universo, que eles ficaram presos. Então
Pelo menos pra mim, pelo meu conhecimento prévio quando eu assisti, foi uma subversão bastante forte. Eu não sei se vocês concordam. Mas... era só isso. Eu tenho que pensar mais. Enfim, alguém quer fazer... Um exemplo... Vai lá, meu. Não, um exemplo anticlimático só que eu fiquei pensando aqui é tipo Guerra dos Mundos, que até tem muita coisa errada nesse filme, apesar de algumas coisas certas, né? Mas que a gente é levado a crer o tempo todo que o protagonismo humano vai vencer a guerra com os invasores, né? E a gente também é levado a crer que existirão consequências sérias para as decisões dos personagens, né? E, tipo, no final, tudo teria acontecido exatamente da mesma forma se a história do protagonista não tivesse sido contada, né? Porque no final, e aí é spoiler para quem não quiser ouvir, nunca assistiu Guerra dos Mundos, né? Depois de 20 anos que o filme saiu, os aliens são derrotados por uma gripe, cara. Então, tipo assim, você fica um pouco frustrado pela ausência de protagonismo do personagem, mas por um final anticlimático, que era o que você estava esperando, era que a coisa fosse resolvida de outra forma, né? Eu não lembro qual dos Indiana Jones agora, eu acho que não sei se é o primeiro. É o primeiro. Mas que é aquele que os nazistas vão, tipo... Arcas do Tesouro, não é o primeiro? Isso, acho que o filme teria acontecido exatamente da mesma forma se Indiana Jones não tivesse participado do filme, né? É totalmente anticlimático, funciona desde que você saiba o que você está fazendo e o risco que você está correndo de não agradar ao seu leitor, ao seu espectador, né, e tudo mais. Então, é uma das coisas até que a Margaret fala muito bem, que, tipo, antes, nem todo mundo fala, né, isso, na verdade, mas ela reforça em uma dessas duas lições, eu já não lembro mais qual das duas foi, mas que para você poder chegar no nível avançado das coisas, você tem que saber fazer o básico, sabe? Então, tipo, eu acho que é na próxima de estrutura que ela fala disso, mas se aplica também esse caso, né? Tipo assim, você entender que você pode fazer com que a arma não dispare no terceiro ato, você tem que entender que supostamente era para ela disparar no terceiro ato, né? Tipo, por que você está fazendo isso, com qual objetivo, você tem que ter isso em mente, porque você vai gerar um certo desconforto para quem estiver acompanhando a sua história. Mas foi só esse exemplo mesmo que me veio à mente aqui, porque o Léo estava com dificuldade de pensar em alguns. Eu pensei agora no último filme dos Jogos Vorazes, que eu achei bem anticlimático também, a parte como eles vencem lá aquele ditador, né? Que no fim, praticamente a jornada inteira da Katniss do terceiro filme foi inútil, né? Tudo foi resolvido pela galera da Resistência, no final das contas. Não achei, assim, exatamente inútil, mas eu acho que seria meio, talvez mais do mesmo se ela chegasse lá, passasse por tudo sozinha e, tipo, derrubasse o cara também, né? Sem a participação do povo. Então, eu achei anticlimático também, eu achei que subverteu também, apesar de eu não sei como é que é no livro, né? Mas no filme eu não achei que ficou tão bom assim, mas talvez no livro tenha sido melhor, então não posso falar no livro. Mas eu acho que é um exemplo. Eu acho que essa questão que o Yuri falou de você pensar muito bem onde você vai colocar e do que você vai colocar é importante. Quando eu fiz faculdade de audiovisual, era uma coisa que os professores falam muito, enfim, apesar de eu ter tido várias questões com os professores, mas geralmente a galera quer chegar e subverter as coisas e tipo, fazer coisas diferentes, não quer tipo, ser o clichê e tal, mas se você não aprende a trabalhar com digamos, não clichê, mas a estrutura que está colocada, que está como determinada, que tipo, isso aqui dá certo, essa receita de bolo dá certo, ok, eu vou pegar isso e vou subverter, mas se você não entende tão bem como essa estrutura funciona,
quando você vai subverter algo que você não sabe exatamente como funciona, a chance é de você fazer uma coisa que frustre o leitor, que a Vivi comentou aqui. Se você for fazer um anticlímax, precisa ser muito bem pensado e a chance de frustração é grande. Então, acho que é importante a gente entender muito bem, estudar muito bem essa estrutura, porque na hora de subverter, você tem que saber o que você está fazendo para que aquilo dê certo. Tipo, às vezes você quer frustrar o leitor, a pessoa. E tudo bem, ok, é válido. Só que você tem que estar ciente do que você está fazendo, né? O que você falou, Mário, me deu a ideia que, tipo assim, às vezes, provavelmente você tem que ver também em qual momento da carreira você vai fazer obras que vão para esse lado. Porque imagina, às vezes o cara está lançando o primeiro livro, aí faz um anticlímax, tenta subverter tudo. Talvez isso não seja encarado com seriedade pelos leitores, porque teoricamente a pessoa é um escritor iniciante e tudo mais. Agora o cara tem, sei lá, 50 livros publicados, aí ele começa a ir para esses lados. Às vezes ele pode nem fazer tão bem, mas só o fato de ele já estar no mercado há um tempo, ter muitos leitores, podem dar assim, patrimônio intelectual. Intelectual não, mas pode dar uma autoridade para ele fazer isso. Então, eu acho que eu acho que faz sentido o que você falou, mas também tem a questão do tipo de público que você quer atingir. Se você vai ser, tipo, você quer ser um escritor que já subverte gênero de cara, legal, pode ser, eu acho que é válido, mas você tem que saber que você está escrevendo para talvez uma minoria, e que você não vai ser talvez vai cair no gosto da maioria, a não ser que você faça o contrário. Eu acho que assim, só para contribuir para a discussão, tipo, se a gente for pensar que um cara igual o Neil Gaiman, ele está sempre subvertendo expectativa, mas ainda assim de uma forma satisfatória, eu acho que um pouco vem de experiência, tá, igual vocês falaram, mas muito vem da criatividade da pessoa também, porque o Neil é um cara que ele entende a receita do bolo muito bem, mas ele sabe que ele consegue fazer uma torta salgada, uma torta doce, com a mesma receita de bolo, e te surpreender de uma forma satisfatória da mesma maneira, assim. Ele vai, às vezes, plantar pistas para você de coisas que você acha que vai acontecer no terceiro momento, no segundo momento, ou no momento posterior que seja, mas essas pistas são tão ambíguas, às vezes, que elas levam a uma conclusão inesperada igualmente satisfatória. Então, eu acho que... Porque, assim, quantas vezes eu lendo o Neil Gaiman, não fiquei assim, não, meu Deus, agora vai acontecer X coisa. E aí, tipo, no bloco seguinte acontecia uma coisa totalmente diferente do que eu estava esperando, mas era muito bom porque ele tinha plantado as sementes antes, às vezes não as mesmas, mas sementes que indicavam que aquilo podia ter acontecido. Eu só não peguei porque estava fora do que eu esperava. Então, vai um pouco da intenção, da experiência, mas também de saber usar essas coisas a seu favor. Eu não acho que você vai acabar caindo num nicho especificamente, porque se a gente for olhar, o Game é um cara que é tipo mainstream, é um cara que agrada uma galera gigantesca, só que como eu disse, né, tipo, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Se a gente voltar, por exemplo, do Léo, que era dos Jogos Vorazes, e a gente for pensar na parte anticlimática da resolução do conflito, porque a gente esperava um protagonismo maior da Katniss, que é o que a estrutura dita para nós, a gente pode ver que outras sementes foram plantadas antes que indicavam que não ia ser esse o final. Quando, tipo assim, em todo momento ela é criada como uma imagem do símbolo da causa da resistência, né? Tipo assim, ela vira esse farol para a resistência. Então, no final, a resistência ganha vida própria com a imagem que ela ajudou a criar. Então, de certa forma, ela foi protagonista da resolução, mas ela não agiu de forma direta no final. Só que, ainda assim, a resolução só aconteceu porque ela foi um símbolo para aquilo. Então, assim, é anticlimático porque você está acostumado com o padrão do gênero, né, distópico, com uma protagonista que vai resolver as coisas no final, né, que tem tipo, um conjunto de habilidades incrível e tudo mais, mas ao mesmo tempo foram plantadas várias pistas que indicavam que isso poderia não acontecer, porque haviam forças maiores em jogo, porque a escala das coisas era maior do que a protagonista. Então acho que, ainda que tenha sido insatisfatório para muitas pessoas, eu particularmente
gostei do final porque eu senti que ele é mais parecido com o que aconteceria no mundo real, né? Que as coisas não são resolvidas por um herói, não são resolvidas por uma pessoa, embora muitas vezes a gente tenha símbolos e heróis que vão ajudar a criar essas forças antagônicas, né? Enfim, só porque eu achei que, tipo, dá pra gente trabalhar com isso, mas mantendo ainda de uma maneira satisfatória e sem cair num nicho muito específico. Eu concordo em gênero, número e grau. Não, eu concordo também. Eu ia até comentar que eu até gosto do final do Guerra dos Mundos, do fato de não ser o herói que vai lá e faz. Eu gosto disso. Diferente de Indiana Jones, que eu acho que, não sei se foi pensado assim, mas é meio X. Enfim, isso é um com a outra ou com a outra. Eu gostei do final do Guerra dos Mundos, eu só não gostei do resto do filme. No final eu gostei, mas do resto do filme eu não gostei. É porque o filme não te dá noção de consequência nenhuma, né? O moleque vai enfrentar sozinho os ET, de repente ele volta vivo, né? Tipo, tem muita coisa que não tem payoff depois. Então, tipo assim, o filme ficou muito de graça no final. Acho que esse é o problema de Guerra dos Mundos. Tipo, a resolução foi o menor dos problemas. Justo. Cara, eu acho que ele subverteu tanto, apesar dos pesares, que cara, é difícil alguém colocar o Tom Cruise no elenco e ele não resolvia a porra toda. Tipo, você ter um tanque de guerra e não destruir nada no final, né? O exemplo da arma, né? Não, eu achei legal. Tipo, colocaram o Tom Cruise e não dispararam ele no terceiro ato, tipo. A gente atualizou a arma de Chekhov, então agora é o Tom Cruise de Chekhov? Isso. Tá. Tom Cruise de Spielberg, né? Acho que o filme foi do Spielberg. Um comentário completamente irrelevante agora pra vocês. Guerra dos Mundos por muito tempo foi meu filme favorito. Me dói vendo vocês falando mal dele. Mas não tanto quanto doeria há uns 15 anos atrás. Eu vou te mandar um vídeo depois que compara. Eu vou mandar um vídeo depois que compara Independence Day com Guerra dos Mundos, aí você vai ficar mais triste. Você vai ver o tanto de falha que tem. Tá bom. Mas antes ver um vírus matar os ETs do que colocar sempre Estados Unidos como salvador, né? Do mundo inteiro. Isso é verdade, isso é verdade. Boa. Um caça qualquer vai chegar no espaço e explodir uma nave alienígena. Pelo amor de Deus. Tanto que eles estão apanhando também de um vírus aí com a gente. Então Tem é bem coerente ao final. Eu ia falar isso, né? Tipo, precursor do coronavírus. Então, os alienígenas podem não ter chegado até aqui, mas a gente tá apanhando o vírus anyway. Tem um outro filmezinho bem ruim que acho que ninguém conhece. Que o cara no final ele destrói um troço maior que um planeta atirando 2 raiozinhos dentro de um buraco. Não sei, isso parece Star Wars. Esse é o nome, não lembrava. Mas eu só não tô sabendo qual deles. Eu não sei se é Uma Nova Esperança ou se é o Inventar da Força. Eu não sei os nomes, cara, só sei os números. É o 4. Que na verdade é o 1. Porque o 4 e o 7 tem o mesmo plot, então. Pô, eu achei que vocês estavam criticando a Independence Day, eu ia ficar bolado. Que isso, imagina. Mas criticar Star Wars dá briga, hein, gente? Cuidado, né? Esse fato é perigoso. Eu amo, mas eu odeio também. Eu também. Galerinha, oi? Quem ia falar? Marina. Eu ia comentar. Eu ia falar. Não ia? Então era o Álvaro, desculpa. Eu não tava olhando a tela. Comentar que quando saiu, né, o Guerra dos Mundos, que era até uma novela de rádio, né? Sim, do Orson A Welles. sacada do Welles foi muito grande, que é aquela coisa, né, aumentando a tecnologia, as informações que a gente vai ganhar de algo muito maior do que a gente. Ele estava tirando sarro ali com todo o desenvolvimento principalmente dos Estados Unidos na época, sabe? Então, talvez algo muito mais simples seja a nossa salvação. E não você mandar o exército inteiro para cima dos aliens. Porque o exército inteiro, na verdade, é detonado, né, pelos aliens na história. Então, eu acho que essa é a
sacada. É anticlimático, mas com propósito. Isso aí, meu. Aliás, todo mundo conhece a história original de Guerra dos Mundos com o Orson Welles e a leitura que ele fez no rádio, etc. Se vocês não conhecem, por favor, procurem a respeito. É muito legal. E é muito engraçado que se isso tivesse sido feito hoje, nossa senhora, eu tenho medo do que teria acontecido, das proporções que isso teria tomado. Uhum. A internet hoje é uma coisa surreal. Já ia ter aquelas correntes de zap dizendo confirmado na rádio não sei o que de São Paulo, ETs estão invadindo. Vocês estão falando daquela novela de rádio que todo mundo ficou apavorado. Isso, exatamente. É. Pô, noite hoje ia ser uma... Caraca, ia ser top. Ia ser Seu doido caos. demais. No A gente Twitter. chamando os ET de comunista. Ia ser complicado no próximo. Inclusive, fica o desafio aí, se alguém quiser montar um roteirinho e recriar a Guerra dos Mundos hoje em dia com mídias modernas, eu topo. Eu também topo. Aí, Uma ó. versão brasileira, por favor. Ia ser legal. Tipo, o ET pousa em Varginha. Aham, ia ser o ET Bilu. Tá, chega, vamos avançar nesse troço aí. Galera, vamos falar sobre estrutura da história, tá? A gente vai falar de narrativas em camadas e variações de narrativas. Então, o que acontece aqui? A Margaret, ela diz pra gente que tem uma diferença muito grande entre a história em si e como a gente conta a história, tá? A história é o que acontece, então é o enredo, e a estrutura é como que a gente conta ela. E a Margaret começa dando um exemplo de Chapeuzinho Vermelho, certo? Então, todo mundo aqui conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, eu não preciso contar ela em detalhes, mas é aquela menina que usava uma roupinha vermelha, que um dia a vovó ficou doente, então ela recebeu uma cesta da mamãe e foi visitar a vovó para levar uns docinhos, só que a mãe disse para ela: toma cuidado, não sai do caminho da floresta, porque tem lobos andando por aí. Só que ela vê umas florzinhas no meio do caminho e pensa: que legal, vou levar um buquê de flores para minha avó. E ela sai da estradinha, colhe umas flores e de repente surge um cara estranho, todo peludo, conversando com ela, querendo saber onde é que ela ia, etc e tal. E o resto todo mundo conhece. A história todo mundo conhece. Agora, a gente pode contar essa história sobre um outro ponto de vista, né? E a gente pode começar dizendo: estava escuro dentro do lobo. E aqui eu estou copiando a Margaret igual, tá? Estava escuro dentro do lobo. E a vovozinha precisava se apertar entre os pedaços de galinha e as outras porcarias que o lobo havia devorado antes. Ela teve que ficar quietinha, enquanto o animal vestia suas roupas, subia na cama e fazia uma péssima imitação tua. Que péssimo ator é este lobo, pensou a vovozinha. E a gente ainda poderia... Não suas habilidades de dublador não, Pedro. Parabéns. Eu já estou praticando pro Guerra dos Mundos aqui. E a gente ainda poderia pensar nessa história sob um ponto de vista diferente que é o do lobo, né? Ou talvez até como um flashback. Ou a gente poderia pensar, talvez, sei lá, numa história de detetive, em que tudo começa com o corpo de um lobo caído dentro de uma cabana na floresta. E então tem muitas maneiras de contar uma mesma história, né? E algumas pessoas, inclusive, usam pulos temporais. Então ficaria uma coisa tipo: mal sabia Chapeuzinho que em 2 semanas passaria por uma experiência que mudaria totalmente sua vida, né? Então a história não precisa acontecer de maneira linear. A ordem na qual a gente conta os eventos ela é variável, mas o enredo, embaixo dessa estrutura, é sempre a mesma história. E para ilustrar ainda mais, a Margaret traz um exemplo de um filme do Kurosawa chamado Rashomon, acho que é Rashomon, em que o mesmo assassinato é contado 3 vezes sob 3 perspectivas diferentes, né? E o espectador fica se perguntando qual é a verdadeira. Se é do assassino, da mulher ou do defunto, né? Que o defunto volta no corpo de um médium e conta a sua própria versão da história. Enfim, e tem outras técnicas também, como por exemplo dar finais alternativos, né, 2 finais possíveis para os leitores. E quando ela falou nisso, eu lembrei da minha série de livros favorita, ou a segunda favorita, porque muda toda semana, mas é sempre a primeira ou a segunda, A Torre Negra do Stephen King, que quem não leu, muta agora, porque eu vou falar que no final do último livro, o Stephen King ele cria um capítulo para conversar com o leitor, e ele diz assim: se tu gosta de finais felizes, tu para de ler agora.
Porque aconteceu isso, 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 aquilo, fulano foi pra lá, fulano foi pra cá, e a história termina assim. Mas tem mais um pedaço. Tem uma porta, né, que foi perdida, da qual, se tu passar, tu vai descobrir o que aconteceu quando o Roland Enfield chegou na Torre Negra. Mas eu não aconselho ninguém a ler, porque não é um final bom. E aí tu fica assim, tem mais um capítulo, tu pode ler ou pode não ler. Tu pode terminar com aquele final feliz ali, ou tu pode ver o que vem depois. Tipo uma cena pós-créditos, mas ruim. E por experiência, conhecendo pessoas que já leram a Torre Negra, ninguém nunca parou nesse capítulo. Todo mundo leu o último. E o último capítulo conta como o Roland subiu até o topo da Torre Negra, e lá no topo ele encontrou uma porta, e ele abre essa porta e ele nota que ele errou uma coisa na jornada dele, e essa porta leva ele de volta para um certo ponto da jornada, lá no meio. E ele começa tudo de novo, desde o início do primeiro livro, só que agora com uma pequena diferença. Tu sabe que a história agora vai se desenvolver quase igual, mas tu só fica imaginando como que vai ser o resto dos outros 6 livros, né? Agora que ele tem esse objeto a mais. Agora que ele tem esse conhecimento a mais, né? Mas, realmente, são 2 finais. Tu termina ali com um final feliz, ou tu fica com aquele final frustrante. Frustrante é bom, mas é frustrante porque tu queria saber exatamente o que tinha no topo da torre, e tu não vai saber até o final dessa segunda jornada do Roland, e não existe essa segunda jornada do Roland, então o que acontece? Nada. Enfim, seja como for, a Margaret aconselha a gente que a gente tente essas técnicas todas, que elas já foram usadas e vão continuar sendo usadas por gerações e gerações, mas ela em si não ousa dizer jamais que não se pode esperar nada de novo nesse reino de técnicas literárias, porque sempre é possível criar coisas novas e inesperadas, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém menos a Mari, que está criticando Stephen King? Mentira, eu também critico o Stephen King. Ele erra mais do que acerta. Eu não estou criticando Stephen King. Eu só estou falando que não é final bom. Tipo, o final não é bonitinho dos livros do Stephen King. Ah, bom, agora entendi. Eu adorei esse final. Eu falei que é final bom de final, tipo, bom no sentido de um bom final, não um final bom, tipo, um final feliz. É um final bem escrito, só que não é feliz, eu entendi. Exato. Imagina que eu vou criticar o final do Quem sou eu, né? Eu tive que botar quase 2 horas de conversa sua, porque né, eu não tava querendo tomar spoiler, aí eu até esqueci qual que é o tema que nós estamos agora. A gente está falando sobre técnicas de narrativa, sobre camadas, sobre como tu pode mudar teu ponto de vista. A ponto de vista não, a forma como tu conta uma história, né? Tipo, mudando pontos de vista, criando finais alternativos, etc. E tal. Pois é, eu acho que ninguém aqui precisa ouvir isso que eu vou falar, porque se não, vocês nem estariam aqui, mas... E eu bato bastante nessa tecla, mas eu vou bater de uma forma um pouco diferente hoje. Que eu acho que a gente subestima o poder de estudo da escrita, né? E a gente, às vezes, subestima o poder de estrutura. E se você for parar para pensar, você admira muitos escritores que usaram uma estrutura e a gente, às vezes, se recusa a usar uma estrutura, principalmente quando a gente é muito novo, porque a gente acha que não precisa. É como se você falasse assim, meu Deus, esse cara é muito bom e ele usou ferramenta X para escrever. E eu quero ser tão bom quanto ele, mas eu não vou usar a ferramenta X porque não é digno ou não faz sentido. É totalmente contraditório, né? É como se você se negasse você tá lá numa mina, você se negasse a usar uma picareta para escavar as rochas porque você acha que você tirar na mão é mais digno, né? Tipo, não faz sentido nenhum. A estrutura, ela joga a seu favor, ela não é um problema. E se entender essa estrutura, ela joga a seu favor também. Mas o que eu ia trazer, assim, de um ponto de vista ligeiramente diferente do que eu sempre costumo falar sobre isso, vocês aí, inclusive, devem entender disso bem mais do que eu, né? Essa galera aí que estudou línguas, letras, etc. Mas existe tem um pesquisador que ele chama Stephen Krashen, acho que é Krashen mesmo que ele chama, que ele tem uma teoria de aquisição de segunda língua. E se falar, tá, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, Yuri? Porque eu estava estudando isso sobre teorias de aquisição de língua, metodologias de aprendizado de novas línguas e tudo, e eu percebi,
uma coisa que eu costumo muito fazer é fazer com que conhecimentos se tornem transversais. É entender como é que uma coisa que se aplica a um campo pode ser aplicada em outros campos. E depois de estudar um pouquinho isso aqui, eu pensei que essa teoria dele não se aplica só à língua, se aplica a uma porrada de coisa que a gente faz na vida. E qual que é a teoria? Tem várias coisas, mas um ponto em específico que eu queria trazer, ele tem tipo 5 hipóteses sobre a teoria de aquisição de novas línguas. Se vocês quiserem depois procurar, é bem interessante. Mas o ponto que eu queria trazer é o de aprendizado versus aquisição, que ele faz uma distinção. Ele fala que os modelos de escola tradicionais de línguas vendem para nós, e aí o Pedro e a Marina entendem disso muito bem, que eu sei que, né, ambos já estiveram nesse lado aí, o Pedro inclusive ainda está, né, de lecionar língua, mas que eles vendem para nós o aprendizado, o learning, né, embolei a língua aqui, da língua, digo, tipo, o aprendizado de maneira estruturada, que você tem que pegar, sentar, aprender a regra, entender a regra, repetir, praticar, para você aprender uma língua. Mas o Krashen, ele ainda defende que, além disso ser importante e necessário, existe um outro aspecto do aprendizado da língua que se chama aquisição. Que, enquanto o aprendizado é feito pela parte consciente do nosso cérebro, né, a parte ativa do nosso cérebro, aquela que presta atenção e faz o que a gente chama de prática deliberada, ou seja, a prática que vai na direção de aprender uma coisa de forma designada, de uma forma realmente de praxis, né, de você fazer com que sua habilidade naquilo melhore, seu conhecimento naquilo melhore, existe a outra parte, que seria um complemento, que vem do subconsciente, e todas as ligações e conexões que o subconsciente faz sem que a gente perceba, né? Um pouco do exemplo do poder do subconsciente é que quantos de nós já não tiveram um problema na hora de escrever uma história, passaram 25 dias pensando numa resolução, quando desistir e for tomar um banho, tomar um café, chupar uma uva ali na rede, fumar um cigarro, não veio, putz, descobri como é que eu resolvi esse problema, era a coisa mais trivial do mundo. E como é que você descobriu isso do nada? Não foi do nada, seu cérebro passou, o subconsciente tem um poder de processamento paralelo muito superior ao consciente. Então ele ficou trabalhando naquele problema em paralelo, fazendo conexões em relação a ele. Então ele chama esse esquema de forma de processamento do subconsciente é o que ele fala que ele é alimentado pela aquisição de uma língua, que isso é estimulado quando você se expõe à língua de outras formas. Então, tipo, além de fazer a prática deliberada, de sentar lá e estudar, fazer o aprendizado, deixando ali uma música rodando no fundo enquanto você está fazendo naquela língua que você quer prestar atenção e com o objetivo de entender aquilo, às vezes de fato prestando atenção, mas aí já vira prática deliberada. Mas, enfim, ele defende que muitas das coisas que o nosso subconsciente recebe de estímulo se tornam conhecimento depois. Tá, Yuri, mas o que isso tudo tem a ver com estrutura narrativa, que é o que a gente está falando? Eu acho que, uma vez que você faz o aprendizado da estrutura narrativa e entende ele, tipo, como estrutura mesmo, as regras explícitas e implícitas de uma estrutura, atos, cenas, o que for que você estiver estudando, o resto do trabalho pesado, né, os 80% que vão te tornar um escritor melhor, vão ser feitos por 20% só de esforço que vai ser feito pelo seu subconsciente. Porque uma vez que você entender essas estruturas, quando você for ler um livro, seu cérebro, que o seu subconsciente é lindo nisso, ele vai procurar de maneira intuitiva por padrões, por conexões, por exemplos daquela estrutura que você criou, porque o seu cérebro ele é aficionado com encontrar padrões e reconhecer padrões nas coisas. Então, tipo, é muito poderoso que você consiga entender essas estruturas de maneira formal, porque uma vez que você for ler e, né, aproveitar algum tipo de mídia, você vai começar a entender essas estruturas de uma maneira muito orgânica, às vezes sem fazer esforço. E a melhor parte é, uma vez que isso acontecer no input, isso acontece no output. Às vezes você vai escrever respeitando a estrutura, sem nem perceber que você está fazendo isso. E você vai ter que ter muito pouca intervenção prática e consciente na estrutura final, porque você já internalizou isso muito bem. Enfim, isso é uma teoria que eu tenho aqui a respeito disso. Falei pra caralho, vou ficar calado o resto do encontro. Que horror, não. Eu queria fazer um comentário que isso tem muito a ver com o que a gente estava comentando na primeira parte, de expandir
as nossas referências, de ler de tudo e ler os clássicos, ver o que está sendo produzido agora, porque tudo vai bater nessa questão da aquisição. Você vai aprendendo, não por intuição, no sentido, tem que ser um sétimo sentido, mas realmente no sentido de observar padrões e acabar reproduzindo eles, sem nem se dar conta de que você está ficando técnico. Então, vai também com a primeira parte do encontro que a gente estava falando, da importância de expandir as nossas referências dentro da literatura e do contar história de modo geral. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. Tô bem emocionado com o discurso aí do vice-ditador Yuri. Vice-ditador. Porque ditador eu sou mais liberal desse trio. Eu nunca bloqueei o grupo. Por que eu sou ditador? Você pode ser ditador em campos e liberal em outros, nada impede. Mas já que você é liberal aí no campo criativo, depois você dá algumas dicas aí pra gente de bibliografia de estrutura. Claro que eu acho que você é fã daquele Robert... Esqueci o nome dele. Eu sou mais do John Truby, mas eu gosto do Robert mais. Depois se puder dar uma palhinha aí, fazer uma semifinal e uma final de um livro contra o outro pra ver como você indica pra gente. Porque o que eu sei de estrutura, assim, formalmente, assim, eu acho que eu aprendi com o André e com a Meg, mas antes disso foi, acho que por osmose mesmo, cara, vendo padrões repetindo as histórias que eu consumia, mas sem dar nome às coisas, né? E quando eu ia fazendo minhas histórias, sem querer, a gente vai copiando, né? Copiando, porque eu gostei daquela reviravolta ali naquele ponto, aí tenta fazer algo parecido, mas depois puder dar essa dica aí pra gente. Vou deixar no finalzinho, eu trago algumas bibliografias que eu acho interessantes. Valeu. Algumas não, algumas são muitas. Umas 2 ou 3. Tá bom. Valeu. Mas enfim, Yuri, deixa eu te perguntar um negócio. Diga. Quanto tempo leva pra gente encontrar nossa estrutura? Nossa, que pergunta difícil. Você tem um palpite? Foi uma pergunta mais retórica. É pra parecer que a gente tava entrosado na apresentação e não rolou. A resposta é muito tempo. Eu acho que, na verdade, você pode passar o resto da sua vida sem encontrar a estrutura ideal para você, né? E tá tudo bem também, né? Eu acho que esse tempo é muito relativo, né? Às vezes você vai ser um cara igual o Dan Brown, você vai encontrar uma... Toda vez que parece que eu tô falando mal dele, parece que eu tô não. Você vai encontrar uma estrutura que te agrada e você vai repetir ela de forma sistemática e tá tudo bem, porque vai funcionar para o seu objetivo. Ou você vai experimentar cada vez que você escrever uma história e cada vez você vai sair com uma estrutura diferente, com uma história diferente, e tá tudo bem também, né? A própria Margaret faz isso muito, né? Ela tem, a gente vai falar disso daqui a pouco, eu imagino, mas ela tem histórias que têm estruturas muito simples e histórias com estruturas absurdamente complexas, né? Até com 4 camadas de enredo, né? Que acho que você vai chegar nesse ponto aí. Exatamente. E aí, como leva tanto tempo assim, a Margaret compara o processo de escrever, de encontrar essa estrutura com um tricô, né? Porque ela é uma senhorinha, gente. É claro que ela vai falar de tricô em algum momento, aquela fofa maravilhosa. Sempre que a gente... Mas quando a gente está tricotando, se a gente erra, a gente pode parar o que está fazendo, desfazer e começar tudo de novo. E é a mesma coisa com a escrita, né? E uma das melhores coisas de ser escritor é justamente que a gente não está preso e nem precisa ter medo de errar, né? Como se a gente estivesse num palco cheio de gente olhando enquanto a gente está lá cantando, por exemplo. Se a gente erra uma nota, todo mundo nota. Se a gente canta a letra errado, as pessoas elas vão começar a se olhar e tudo mais. A escrita ela é uma coisa privada, é silenciosa, e está tudo sob nosso controle até que a gente decida mostrar para as outras pessoas. Então, se levar 30 anos para a gente encontrar a nossa estrutura ideal e fazer um livro do qual a gente se orgulha, então tudo bem. Daqui a 30 anos as pessoas vão olhar aquele livro e pensar, caralho, mas é muito bom, né? E tu vai ficar pensando, não, eu demorei 30 anos para escrever esse livro, mas obrigado.
E aí ela fala sobre 2 livros que ela precisou abandonar completamente, né, por causa de erros estruturais. O primeiro deles tinha 8 personagens. E ela sabia tudo sobre os personagens, cada detalhe, do menor ao maior. Só que depois de 200 páginas escrevendo sobre eles, nada de interessante tinha acontecido. Não tinha história, né? Então não tinha nada de interessante e foi pra gaveta. No outro livro, tinha muitas camadas de tempo diferentes em muitos locais. Margaret Atwood não é a autora de Dark, porque se fosse ficaria ótimo. Como ela não é a autora de Dark, tinha muitos tempos, muitos locais, e o problema foi o mesmo. Ela sabia um monte sobre os lugares, muito sobre os tempos, mas nada acontecia neles. E foram cerca de 150 páginas para ela notar que o livro não estava legal. E ela largou ele também. Então, uma coisa que ela segura pra gente, por causa da experiência que ela tem, é que se nada estiver acontecendo até a página 10, mais ou menos, a gente está com sérios problemas, porque a gente não sabe o que é essa história ainda. A gente tem... Muitos de nós têm contato com outras teorias, como por exemplo a do André Bianco, que diz que se a gente não consegue atrair o leitor na primeira página, a gente já está com problemas. A Atwood é um pouco mais gentil, diz que se a gente não tiver alguma coisa séria acontecendo até a página 10, a gente tem que rever o que está fazendo, né? E só existe uma maneira de equilibrar, né, uma coisa que é complicada demais e não funciona, com outra que é só complicadinha e funciona bem, que é a prática. Então não tem como ensinar ninguém a fazer isso, porque é simplesmente um processo de pôr a mão na massa e ir se descobrindo, né? Então, como o Yuri disse, tem pessoas que nunca vão descobrir sua estrutura. Desculpa a dureza, mas tem pessoas que nunca vão descobrir mesmo. Tem pessoas que vão descobrir depois de 1 ano escrevendo, 6 meses escrevendo, 10 anos escrevendo. Vai depender muito de vocês e do quanto vocês trabalharem por isso, certo? Alguém já encontrou sua estrutura ideal? Ou encontrou uma estrutura ideal numa obra, pelo menos? Alguém quer comentar sobre isso? Ok, tá bom. Eu só demorei pra desmutar, calma. Eu ia dizer que, assim, não existe uma estrutura perfeita para um autor. A não ser que você seja Dan Brown e você faça todo o seu tempo idêntico. Existe uma estrutura... Nossa, sorry. Eu adoro ele, mas não tem como ser. Eu falei, não tem como. Tá na cara que os livros são iguais. Não adianta a gente tentar falar que não é. Pois é, mas seguindo, cada história vai pedir uma estrutura diferente. Assim como cada história vai pedir um narrador diferente. Você pode não gostar de narrador em terceira pessoa, mas aquela história que você pensou funciona muito melhor com narrador em terceira pessoa. Então, assim, essa questão da estrutura bate na mesma coisa. Vai depender daquilo que você quer com a história e daquilo que a história precisa para encontrar a estrutura. Começar com flashback direto na ação, ou então com algo que vai voltar só lá no terceiro ato. Enfim, você pode escolher a estrutura de acordo com o que você quer ou de acordo com aquilo que a história precisa. Então, esse o meu input sobre o assunto. Mais alguém? Morreram. Eu tava esperando alguém falar alguma coisa. Alguém quer comentar? Alguém além do Léo, que não para de falar? Tô brincando, meu galera. Eu ainda tô escrevendo o primeiro livro, então... Não sei se ele ainda vai ser, eu acho. Eu acho que eu não vou acertar de primeira. Tomara que não. Olha, cara, eu vou falar um pouquinho de experiência pessoal. Eu quase nunca trago experiências pessoais, vou falar um pouco agora. Eu não considero que eu encontrei uma estrutura perfeita com o meu primeiro livro. Inclusive, às vezes eu releio ele e fico pensando, putz, mas se eu tivesse feito tal coisa, ficaria mais legal. Claro que isso é um pouco daquela síndrome de ficar reescrevendo o tempo todo, né? Que a gente viu o Gaiman falando no outro módulo, que se a gente não larga a mão e bota pro mundo, a gente vai ficar com o livro para sempre. Mas mesmo assim, escrevendo o segundo e o terceiro livro, tem coisas que eu paro e fico pensando, eu queria fazer desse jeito, mas eu não sei fazer ainda. Tem coisas que eu gostaria de conseguir botar em prática e não consigo. E isso é uma coisa que eu comentei com vocês num dos últimos encontros do Gaiman, que inclusive o Yuri me consolou naquela época, né? Que eu disse, tem momentos que o Gaiman, que eu leio o Gaiman falando coisas, escrevendo coisas, tem momentos que ele escreve coisas que eu fico pensando, como é que eu não consigo chegar num ponto desse? Como é que eu não consigo visualizar as coisas desse jeito ainda? E é que nem o Yuri falou naquela vez, é prática. A gente vai chegar lá um momento, esperando, né?
no momento que a gente pratica, que a gente publica 1, 2, 3, 10 livros, né? Eu acho muito difícil que alguém acerte uma estrutura, ou encontre a sua estrutura ou a estrutura ideal de uma certa obra da primeira vez. Até porque a estrutura ideal é uma coisa super subjetiva, né? Eu lancei lá o primeiro livro. Ele é muito bom. Não é porque eu escrevi, é muito bom. Agora eu tô parecendo egocêntrico, não é esse o caso, gente. Mas, enfim, ele é ok. Mas ele poderia ser diferente, e mesmo assim ele também seria ok. Ou ele poderia ser pior, não sei. Agora eu já tô me perdendo o que eu tô falando, porque eu não gosto de falar de mim mesmo. Ei, alguém toma fala de mim! Obrigado, Yuri. Beleza. Eu acho que essa questão de encontrar a estrutura ideal, eu particularmente não me atrai essa ideia de encontrar uma estrutura. Tipo assim, eu entender as estruturas, saber o que eu estou fazendo com elas, e saber quais são as que eu gosto, quais as que eu não gosto, me parece interessante. Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que gosta de constantemente estar fora da zona de conforto. Eu gosto de, tipo assim, de experimentar mesmo, de escrever coisas que eu não estou acostumado, de passar por gêneros que eu nunca passei antes, de subverter estruturas, subverter expectativa minha mesmo. E sei lá, eu sei que não é todo mundo que gosta disso, né? Tipo, muita gente quer encontrar aquela fórmula para escrever um livro que, tipo assim, vai ser como se fosse um funil. Entra A, B, C e D, tem que sair do outro lado. E tá tudo bem também, né? Acho que isso vai muito de cada um. Então, por exemplo, no meu caso, toda história que eu escrevo, eu tento trazer o que eu entendo de estrutura, mas eu tento também me dar liberdade para atacar aquilo de uma forma completamente nova. De enxergar aquela história como um problema que pode ter uma solução diferente das outras, sabe? Dos outros, né, no caso. Então, como a gente estava falando, isso é muito, muito pessoal, né? Eu, particularmente, não acho que eu vou encontrar uma estrutura perfeita, uma estrutura ideal para mim, e provavelmente, se eu encontrar, a primeira coisa que eu vou fazer é nunca mais repetir, porque, para mim, é assim como é que funciona, né? Mas, como eu estava falando, isso é muito pessoal. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu esqueci, então vou deixar alguém falar e se eu voltar a ideia do que eu ia falar, eu falo junto. Então, eu já me recuperei aqui, gente, eu vou dar seguimento agora. Tem uma coisa interessante que... Oi? Pedro, Oi, fala. sem querer tocar na ferida, mas você não gosta de falar de... Que desculpa, falhou muito, cara. Tá falhando aí, Léo. Tá melhor agora? Tá. Tá, você não gosta de falar sobre você, mas eu vou perguntar sobre você. Oh, meu Deus. Ah, é tipo assim, só uma curiosidade. Acho que a pergunta é pra todos. Voltando um pouco ao assunto que já passou. Mas vocês já publicaram, por exemplo, na Notepad, fizeram uma publicação, a primeira publicação. E quando se vocês precisaram publicar ele novamente, uma nova edição, assim, um ano depois, algum de vocês mudou totalmente, por exemplo, o final drástico? Tá travando um pouco, mas eu acho que eu entendi a tua pergunta, né? Eu acho que o Pedro é a pessoa ideal para responder essa pergunta mesmo. Você ou a Juliana, se ela estivesse aqui. Não, assim, ó, no caso de uma colheita de inverno, por exemplo, eu publiquei primeiro no Notepad, certo? Depois do Notepad, ele passou por uma revisão em Copydesk, que inclusive foi a Marina que fez, em que a gente alterou algumas coisinhas, ela pediu para eu cortar alguns parágrafos também, mas foram coisas pontuais, certo? Depois, aí eu publiquei pela Lura, e aí saiu exatamente a versão que a Marina deixou. Da segunda vez que eu publiquei, que na verdade não publiquei, eu estou publicando agora com a coerência, ele passou por uma revisão, vai passar por outra agora. Nessa primeira revisão não teve nenhuma alteração além de gramática e tudo mais, e como já tinha passado pela revisão da Marina, então nem foi tão pesado. E depois tem um outro tipo de revisão que é de fato de conteúdo, né? Aí que a coisa às vezes aperta, porque dependendo do contrato que tu tem com a editora, ou dependendo da própria editora, tu vai ter que fazer determinadas alterações, se elas te pedirem, né?
Mas eu acho que no final tudo depende de ti, porque já vi casos de autores, mesmo pagando, que deixaram essa revisão acontecer e acataram as decisões que foram as decisões não, as sugestões que foram dadas pelo revisor, e pronto, o livro foi publicado. E também conheço autores que defenderam seu ponto de vista, mesmo tendo uma publicação tradicional, e mantiveram o livro intacto. Então, eu acho que depende de uma série de circunstâncias diferentes. Não falando aqui sobre revisão gramatical, mas revisão de conteúdo mesmo, depende assim. Às vezes, como a gente viu no encontro ali do Ressonâncias com o pessoal, às vezes tu tem que trocar coisas porque na hora que tu escreveu, tu não te deu conta de que tu estava replicando algum pensamento errado, tipo um racismo da vida, por exemplo, né? Tu usou uma expressão que hoje é considerada racista, ou que é considerada um xingamento que é considerado homofóbico. Talvez não tenha sido tua intenção na hora de escrever, talvez tenha sido uma coisa mecânica, tu vai lá e muda. Talvez um personagem ele esteja com uma atitude que seja homofóbica ou que seja racista e tu vai lá e muda ele para se adaptar, né? Acho que depende muito das circunstâncias. No meu caso, eu não pretendo mudar nada. A não ser que de fato venha um argumento muito bom dado pelo revisor, que ele diga assim, olha, isso aqui não está funcionando por isso, por aquilo, eu posso pensar em mudar. Mas não é um caso de que tu precisa fazer isso. Não sei se isso responde a sua pergunta, se foi bem isso que tu perguntou. Eita, não fui eu, hein? Não fui eu. E aí, Marina? Oi! Eu não vou me mostrar. Deixa eu dizer. Eu não vou me mostrar, disse a menina que ligou a câmera por livre espontânea vontade. Foi mal, foi Eu mal. achei que tinha sido eu, mas eu tinha me tocado no celular. Fiquei mó tentando entender what's happening. Não, tipo assim, não, foi uma resposta. Acho que é uma resposta adequada. Mas eu queria também. É que eu tô procurando no momento ouvir de alguém. Por acaso, por exemplo, publicou no Wattpad ou por uma editora. A versão. Aí beleza. Mudou de editora. Ou publicou uma segunda edição do livro. Só que por efeito de experimentalismo mudou o final. Tipo, fizeram um clímax para testar, para fazer uma experiência. Eu acho meio que pecado você mudar o final de um livro já publicado só pra fazer uma experiência, velho. Mas eu acho que é possível. Eu acho muito difícil que quando tu tem uma publicação tradicional, digamos que tu fez uma publicação paga, né? Aí tu alcançou um certo sucesso e uma editora te chamou pra fazer uma publicação tradicional. Eu acho muito difícil que eles vão pedir para que tu mude muitas coisas, porque se eles estão te chamando para uma publicação tradicional é porque teu conteúdo já está funcionando bem. Eu não consigo imaginar casos em que aconteça de maneira orgânica uma mudança drástica só porque tu mudou de editora, sabe? Eu consigo imaginar que tu tenha a tua primeira publicação tradicional e aí a editora dá alguns palpites para te tornar a história melhor. Ou que tu esteja trabalhando por encomenda para uma editora. Mas não sei. O que tu acha, Marina? Eu mencionei Não a editora mais para ratificar que era uma outra edição. Eu acho que ele não tá falando que é pedido da editora. Não é pedido, mas um autor independente. Assim, Léo, eu não vou falar que não existe, porque existe. Tem pessoas que fazem novas edições dos seus livros e acrescentam personagens, ou tiram um personagem e mergem com outro, ou acrescentam um capítulo final. Mudam coisas. E pode ser que em algum desses casos alguém resolveu mudar o final dessa história. Mas não sei nenhum caso famoso assim, que exista, que as edições têm um final diferente. Então, assim, nada impede, mas também não é comum fazer. Olha, mais pra ver se alguém aqui já tinha. Assim, eu já fiz muito disso, mas antes da publicação, tá? Entre revisões, por exemplo. Porque, para quem leu a Colheita, por exemplo, a primeira versão da Colheita não tinha Hipátia, por exemplo. O antagonista principal não existia. Era o Chris indo lá investigando uma série de espíritos e cada capítulo era uma história diferente. Aos poucos, conforme eu ia fazendo as revisões e ia repensando a história que já estava escrita, que eu fui me dando conta que eu precisava ter uma figura antagonística que causasse conflito pro Christopher, né? E aí que surgiu o Hipátia. E aí tinha uma série de mudanças. Graças a Deus você fez isso, hein? Graças a Deus. E
E aí teve uma série de mudanças, por exemplo, acrescentar a mãe da May, tornar a mãe da May irmã da menina com quem o Christopher teve um relacionamento, porque isso aproximaria um do outro numa relação de estilo sobrinho-sobrinho. Isso foi sugerido pelo próprio André. Então, as coisas elas foram mudando para mim de revisão em revisão. Agora, depois que eu publiquei pela primeira vez, e não estou falando nem do Wattpad, porque no Wattpad eu publiquei para me permitir testar coisas. Mas depois que eu publiquei pela primeira vez com a Lura ali, para mim eu considero aquela versão definitiva. Eu posso mudar determinados aspectos, mas não coisas que de fato mudem o rumo da história, ou como o final, por exemplo, sabe? Mas aí vai de escolhas, do bom senso do autor e tudo mais. E vai até de contrato, né? Também, sim. Você fez um contrato de fidelidade com a editora, essas coisas. Exclusividade, etc. Mas sim, a gente não quer dizer que a gente não tenha casos na mídia em que a gente chama isso de retcon, né? Você teve uma contagem oficial da história e depois você fez um retcon dela oficial também, né? Seja para você rebutar seu universo, seja para corrigir uma coisa que não foi bem aceita pelo público, né? 2 exemplos que eu consigo dar são no audiovisual, mas eu acho que nada impede que aconteça com o livro, só que eu acho que com o livro é muito mais difícil você conseguir, não sei como falar isso em português, mas get away with it. Tipo assim, você conseguir, me ajuda aí, Aguilhas. Isso, sair impune, exatamente. Você sair impune. Como é que é? A Paula tá falando no chat. Que ela fez? Não, então eu vou deixar ela trazer a experiência dela. Vou dar só os exemplos, então, que eu tenho em mente. Que, tipo, por exemplo, se a gente for pegar X-Men, né? A série de filmes da Fox dos X-Men. Nossa senhora, boa sorte. Momento em que os filmes são ruins, e eles sempre foram ruins pra mim, tirando talvez o X2, que é um filme ok, o resto todo é de filmes razoáveis para filmes ruins. E em certo ponto a Fox percebeu que o universo era tão não manageável, né, não gerenciável mais, tipo, não tinha como isso seguir, que ela fez um meio retcon, né, que foi quando ela fez a Dias de um Futuro Esquecido, como uma forma de resetar a timeline e ao mesmo tempo fazer com que certos personagens permanecessem e outros fossem embora, né? Tipo, recontar a própria história. Tipo, não foi gratuito, eles foram punidos por isso de certa forma, né? Tipo, as pessoas não gostaram tanto, caiu muito a audiência dos X-Men, que já não estava muito boa, etc, etc. Mas foi uma forma de tentar corrigir uma coisa que não estava indo muito bem. Agora, quando a gente fala de final, eu acho que não tem nada mais simbólico do que Evangelion. O anime original, a gente falou disso no grupo, inclusive, essa semana. O anime original, ele termina de uma forma muito anticlimática mesmo. Tipo assim, pra quem esperava uma resolução de enredo que fosse satisfatória e que explicasse coisas, o final original é totalmente o oposto disso. Ele vai para um campo metalinguístico, um campo mais efêmero, um campo mais da mente, sobre o que aconteceu, mais reflexivo, por N motivos, principalmente porque o autor está passando por um momento de dificuldade na vida psicológica dele, mas foi extremamente insatisfatório de um ponto de vista de enredo para a maioria das pessoas. E isso gerou como fala backlash em português? Hoje eu tô difícil com palavras, viu? Um feedback negativo. Exatamente, né? Teve um feedback negativo. Exatamente, houve uma retaliação, houve uma certa rejeição ao final tão grande que eles se sentiam pressionados a recontar esse final, né? E isso veio na forma de 2 filmes, um que resumia os acontecimentos até certo ponto e adicionava novos foreshadowings ali, novas sementes que iam permitir ele contar o final novo. E aí ele lançou um segundo filme que de fato finalizava a obra de uma forma mais satisfatória no que tange enredo. Ainda assim era bem abstrata, bem efêmera, bem psicológica, mas fechava certos pontos do enredo que tinham ficado completamente esquecidos em aberto. Muita gente ama o material, né?
Por isso, exato. Né? Então, tipo assim, sim, então se a gente for parar para pensar, acontece, mas não é gratuito e é um movimento arriscado, né? Tipo, principalmente se a gente estiver falando de uma publicação que foi física. Muitos leitores, inclusive, podem se sentir traídos, né? Pô, eu comprei o livro do cara, achei que o final era esse, agora ele vai lá e muda do nada, numa direção nova. Eu acho que talvez você fazer isso no Wattpad, que é um campo de experimentação, assim, hoje tem um pouco menos de valor oficial, e isso é controverso, vou deixar aqui a minha opinião, né, que não tem menos valor estar no Wattpad. Para mim, ele tem um valor de produto oficial, independente de ele estar físico, numa editora ou estar numa rede social igual o Wattpad, mas é mais fácil você sair ileso de um movimento feito assim, num caráter não tão oficial e formal de publicação. E depois você fazer esse retcon de outra forma, né? Você, opa, eu vi aqui que no Wattpad a aceitação não foi muito boa, vou mudar. Mas ainda assim não é o desejável, eu acho, né? Pelo menos é a minha opinião sobre isso. A Paula, acho que tinha aí o exemplo dela. Pois é. No meu caso, eu me aproveitei do meu anonimato. Então, passei já aqui, porque se as pessoas conhecem minha obra, então eu acho que eu posso fazer isso. E eu estava muito ansiosa por lançar logo. Então, eu estava em processo de leitura crítica com a Meg, e o livro estava terminado, mas a leitura crítica estava na metade ainda. Eu queria lançar, eu falei, não esperei, vou lançar na Amazon. Não sei, tá lá ainda. E aí, durante o processo de leitura crítica, quando a Meg chegou no final, ela falou assim, Paula, tá bonita assim na final e tudo mais, mas determinadas atitudes aqui nos seus personagens que parece que eles estão sendo meio que forçados, meio que é como se você... porque assim, o que eu fiz? Tipo, aquele final ali eu tive que deixar um link no livro 2. Então eu tive que fazer certas situações ali para poder linkar e ter coerência. Aí ela me mostrou que tinha como fazer de uma outra forma para não parecer que eu joguei em balde de água fria nos leitores. Então, tipo assim, entrou num clímax, de repente tal coisa aconteceu e meio que gera aquela frustração. Então ela me mostrou que poderia fazer de outra forma. E aí foi por isso que mudou o final. Mas assim, ficou bem melhor mesmo. E aí eu vou atualizar a versão na Amazon. Assim, a versão da Amazon nem preocupei muito, porque eu vou ter que tirar de lá, por causa do contrato com a coerência, que fica lá 2 meses fora, né, de plataforma virtual. E aí a versão física vai vir atualizada e depois, quando voltar para a Amazon, volta atualizada também. A experiência foi essa. E assim, você tem algum plano em relação às pessoas que já compraram? Tipo assim, não sei, eu não sei como funciona a Amazon, se você consegue mandar uma mensagem para as pessoas, se essas pessoas conseguem ganhar uma edição digital, se você pensa que isso faz sentido, porque a minha preocupação é, será que essas pessoas vão ficar satisfeitas de saber que às vezes a versão que elas leram é diferente da versão definitiva? Na verdade, eu não sei se tem como fazer isso. Não me aprofundei muito ainda na plataforma para saber se tem como fazer contato com essas pessoas. Se você tivesse uma lista de e-mail com eles, será que eles geram lá na Amazon? Exato. Buenas. Galerinha, alguém mais quer fazer algum comentário? Que a gente tá chegando... A gente já chegou em 2 horas de encontro. E a gente vai encerrar já. Eu lembrei que eu ia falar da hora rapidão. Manda. Eu já falei isso várias vezes e tem até a mesma estrutura aí. Mas é bom sempre relembrar, até porque o Léo pediu as indicações de livros, né? E aí esse é um dos autores que eu considero assim, para quem não tem formalmente uma estrutura na cabeça de escrita, principalmente para livros, eu acho que ele é um ótimo caminho de entrada, que é o Larry Brooks. Ele tem um livro chamado Story Engineering, né? Se você manjar do inglês, que infelizmente não tem esse livro em português, e isso é uma coisa muito comum no nosso campo de não ter bibliografia em português. Mas ele aplica as ideias de estrutura do cinema, principalmente, né, que já são consagradíssimas nessas estruturas de cinema, para livros, o que é uma coisa bem interessante, porque é bem raro acontecer isso, você ter um cara falando especificamente de estrutura narrativa para livro, né?
E uma das coisas que ele defende é que a gente estava falando naquela hora sobre encontrar a sua estrutura ideal, né, e estrutura perfeita. E antes eu tinha trazido aquele negócio de você saber formalmente a estrutura e que em algum momento intuitivamente essa estrutura vai se manifestar na sua escrita. O que eu já falei sobre isso algumas vezes em alguns encontros, né, é que por mais que você acredite que dá para você escrever sem estrutura, ou que estrutura é uma coisa para se preocupar depois, fatalmente todo mundo escreve em direção à estrutura. E principalmente quando o seu livro passa pela mão de profissionais, de grandes editoras, ele vai passar por uma análise de estrutura. Então, se você não se preocupa com a estrutura num primeiro momento, é muito provável que durante suas revisões e durante o processo de editoração, né, o processo da própria revisão também, né, que vai ser a primeira peneirada aí que alguém vai passar fazendo, você vai estar procurando por essa estrutura enquanto faz a revisão. Você vai estar... É como se você refinasse cada vez mais a sua narrativa até que a estrutura se manifestasse nela, né? Ao invés de você ter vindo de um primeiro momento que você pensou na estrutura de uma maneira explícita e falou, vou encaixar a minha história dentro dessa estrutura. Então, eu acho que é irremediável que todas as histórias, no final, acabem seguindo uma estrutura se elas seguirem passos formais de elaboração, né? Tanto a escrita do primeiro manuscrito, né, da primeira revisão, quanto as revisões posteriores, o processo de edição, o processo de revisão mesmo com outros profissionais, tudo isso vai levar o seu livro para chegar mais perto de uma estrutura ou de uma subversão de estrutura. Então, não se engane. Se você já souber a estrutura de antemão, esse processo fica muito mais fluido e muito mais suavizado. Se você não souber de antemão, você vai ter que encontrar isso aí na porrada. Você vai fazer 10, 15, 20 revisões até você chegar numa coisa que está lapidada. Beleza, gente. Então, é isso. Eu vou encerrar.